Boa noite, a paz de Jesus, o amor de Maria e o carinho paternal de São José esteja com você e com todos os seus. Tá na hora. Esperar o pessoal entrar aqui. Cadê o homem, gente? Esperar o Yuri entrar, que assim que ele entrar, já sabe como é que vai ser, né? Salve Maria! Salve Maria, meu irmão. Como Tá na hora. estamos? Tudo Aí, bem? aí. Tudo bem, graças a Deus e contigo. Graças a Deus. Quero já pedir desculpa pelo atraso, é porque estava em cima da hora da live, chegou um Sem irmão aqui, problema. bateu na porta e falou: Seu Yuri, até que enfim eu te achei. É um irmão que a gente sempre ajudou, né? Aí eu entrei com ele Uhum. aqui, ele jantou com a gente, depois ele foi para casa, Não, dele sem fazer uma... problema. Começar então com uma pequena oração? Vamos sim, pode ser Então vamos conduzido lá. aí. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave José, homem justo, esposo virginal de Maria e pai davídico do Messias. Bendito sois vós entre os homens, e bendito é o Filho de Deus, a vós confiado, Jesus. São José, padroeiro da grande família dos filhos de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, como proposto, né, o tema de hoje é vocação e crise vocacional. E eu gostaria de iniciar essa live aqui com a passagem do Evangelho, caso você tiver aí com a Bíblia, pode estar pegando aí, está acompanhando junto com a gente, que está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, dos versículos 24 a 28. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. E diz o seguinte: Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá recobrá-la. Quem servirá a um homem? Quem servirá a um homem, ganhará um mundo. E quem prejudicar a sua vida, ou dará a um homem a troca de sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir em sua glória com os seus anjos,
e então recompensará cada um segundo as suas obras. Em verdade, eu vos declaro, muitos destes que aqui não me verão a morte, sem que tenha visto o Filho do Homem voltar na majestade do seu reino. Essas são para nós as palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. E outra definição que o Senhor nos dá, diferente dessa, pela qual, que é um chamado, né, que o próprio Cristo nos dá, é a definição pela qual nós temos no Catecismo da Igreja Católica, que está no parágrafo 2013, que diz o seguinte: todos os cristãos, de qualquer estado ou ordem, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. Deveis ser perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Com fim de conseguir essa perfeição, façam-se fiéis ao uso das forças recebidas, a fim de que, cumprindo tudo na vontade do Pai, que se dedicam inteiramente à glória de Deus e ao serviço do próximo. Assim, a santidade do povo de Deus se expandirá com abundantes frutos, como se demonstra luminosamente na história da Igreja pela vida de tantos santos. Ou seja, vocação nada mais é do que um chamado pelo qual nós recebemos de Deus no dia do nosso batismo. É um chamado para todos, principalmente aos cristãos. Porque no dia do nosso batismo, quando a mancha do pecado original é apagada de nós, e nós recebemos de Deus um chamado para, de fato, seguir a Cristo verdadeiramente. E com isso também, além de renunciarmos pela boca dos nossos padrinhos ao pecado, a Satanás e as suas obras, nós também recebemos este chamado de ser profeta, rei e sacerdote, e assim buscar a santidade, que é a vocação universal de todo cristão. E a santidade nada mais é do que fazer a vontade de Deus de uma maneira mais perfeita, ou seja, seguir os seus mandamentos, seguir o que ele nos pede. É de fato de tomar a nossa cruz e a seguir a nosso Senhor. Só que para isso, Deus utiliza de vias que nós podemos chamar de vocações particulares. Quais são as vocações particulares? Basicamente, aqui nós temos 4, que é o matrimônio, o sacerdócio ou a ordem, a vida religiosa e o leigo celibatário. Essas são os 4 chamados pelos quais o Senhor tem para alguns, mas cada um tem o seu chamado particular. E aqui eu já quero começar desde já, Yuri, dando um salve aí para os pitaqueiros, por causa que muita gente fica falando daquele quesito, né? Nossa, você tem cara de padre, nossa, você tem cara disso, você tem cara daquilo. Primeiro de tudo, vocação não é por aparência, vocação é um chamado particular entre a pessoa e Deus. Então, esse tipo de pitaco é uma coisa que confunde demais a cabeça do povo. Eu sofri com isso, inúmeras pessoas sofrem com isso, é uma coisa muito chata. Se você tem esse costume, por favor, segura a sua língua. Faz o seguinte, ao invés de dar pitaco na vocação do irmão, reza por ele, você vai contribuir muito mais do que ficar com esses pitacos aí, que é uma coisa muito chata. Agora, não é porque a pessoa tem cara disso ou tem cara daquilo, que ela vai seguir aquela vocação. Ela vai seguir o chamado pelo qual Deus tem reservado para ela. Agora, outra coisa, qual que é o problema disso também? Além disso, desses pitacos contribuem muito para a crise vocacional e para a indecisão da pessoa. Esse pitaco, ele acaba fazendo com que a pessoa passe a enxergar a vocação não pelo chamado, não pelo aquilo que de fato deve a visão correta, mas pela aparência. Então, já nós, humanos, já temos essa tendência de querer não fazer a vontade de Deus por medo, sempre querer fugir da vontade de Deus porque nós não nos achamos incapazes e tudo mais. Vem essa pessoa contribuindo com esse pitaco chato, aí dá uma emboleira na cabeça da pessoa e a gente entra na famosa crise vocacional, que a pessoa nem vai para lá, não vai para cá e, enfim, fica nessa indecisão aí. Você deu uma definição muito boa, né, Thales, do que é a vocação. Já entrou nessa questão aí de como é o discernimento da vocação, que é um chamado particular, né? Em 1 Samuel capítulo 16, o Senhor deixa claro como que é definida uma vocação.
A vocação nada mais é do que Mateus capítulo 9, versículo 9, né? Quando Jesus ele chega diante de um homem na coletoria de impostos, olha para ele e fala, segue-me. E sempre que há um chamado de vocação, a palavra Sagrada Escritura é clara em dizer. E ele chamou-os. Por exemplo, em Mateus capítulo 4, quando Jesus encontra ali Pedro e André, aí passado o tempo fala, Jesus chamou-os. Jesus chama aqueles homens, né? Então o chamado deles, Jesus tem uma convocação, há ali um chamado de Jesus. A matéria é o chamado de Jesus. Então, Deus ele ensina claramente para nós o que é uma vocação, como que se dá um chamado. Você dizia muito bem aí, é uma coisa que nós temos que falar aqui claramente, porque, por exemplo, quando nós vemos uma pessoa que começa a caminhar e mais na igreja, vamos citar um caso de uma moça. A moça quer viver mais, agora ela quer vestir somente roupas modestas, ela é uma moça mais recolhida, não é uma moça que conversa tanto. Já vem as pessoas e falam assim, olha lá vem a freira. Quando se olha, é uma moça que quer viver modesta, enfim, vive na igreja, mas não é uma pessoa tão recolhida, faz mais amizade, fala, não, essa aí tem cara de mãe de família. E não é assim. Deus, ele fala claramente em 1 Samuel capítulo 16, quando ele vai falar com Samuel. Samuel está sem saber como ele vai fazer para fazer um chamado em nome de Deus, para delegar uma vocação em nome de Deus de alguém que ele tinha que fazer na casa de Jessé. E aí Deus fala para ele assim, Samuel, não vos confunda, porque o homem vê a aparência, porém o Senhor vê o Deus viu o coração. coração. Então aqui nós vemos essa diferença, né? Você até citou aí sobre os pitaqueiros. Aqui nós vemos a diferença do chamado de Deus e da definição do homem. O homem pode olhar para mim, para Exatamente. você e dizer assim, a vocação é tal, porém o chamado vem de Deus. Isso aqui, Thales, eu vou mais profundo. Não é somente as pessoas de fora, até nós mesmos, sabe? Até nós mesmos delegamos muitas vezes a nossa vocação sem um discernimento correto. Às vezes eu olho para mim, eu começo a olhar, ó, padre fulano de tal é assim, eu também era assim. Olha, padre tal, nossa, tá vendo a história desse frei? Aí você vê, eu preciso seguir essa vocação. Não, mas não é assim. Eu estou vendo pela aparência, pelas características, porém Deus que vê o coração. Então é bem importante. Exatamente. Nós temos na nossa cabeça que para fugir da crise vocacional, um grande passo para fugir dessa crise vocacional é nós termos um discernimento, ó, silêncio, oração, espera. Não é do dia para a noite. Não é, a resposta de Deus não é igual um gênio da lâmpada, que eu vou esfregar aqui a lâmpada, vai sair Deus, e eu vou falar, e aí Deus? Deus fala, é isso. Não, antes disso, gente, tem algo muito mais importante. O grande problema hoje da geração, das pessoas que caminham na igreja, é porque elas fazem, eu canso de falar isso, elas fazem um caminho inverso. A palavra de Deus é clara em dizer assim, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. O que acontece hoje em dia é que as pessoas entram na igreja, buscam o acréscimo e depois do acréscimo elas querem buscar a Deus. É o que fala até o Tratado da Verdadeira Devoção, Imitação de Cristo. Cito. Nós estamos buscando as obras de Deus, mas não estamos interessados no Deus das obras. É o grande problema que tem acontecido conosco muitas vezes é isso. Por exemplo, eu acabo de entrar na igreja, eu estou vivendo em um ambiente aqui que entra jovem, sai jovem, eu vou pregar em encontros jovens, enfim. A pessoa acaba de entrar na igreja, ó. Agora a primeira coisa que eu vou mudar é meu modo de vestir. Depois eu vou mudar a forma de falar. Depois eu vou mudar os meus amigos. E aí eu começo uma mudança, eu começo a viver um processo chamado metanoia, né? A mudança de comportamento, a mudança da minha vida. Vai mudando as coisas. Chega uma hora que eu falo assim, e agora? Eu vou casar ou eu vou ser padre? Eu vou casar ou vou ser freira? E agora, o que eu vou ser? Eu vou ser celibatário? Eu vou estar numa comunidade? Eu vou estar num grupo de oração? O que eu vou ser? Não, não é assim. Não é... O caminho está inverso. Eu preciso saber, e agora? Ó, quem é esse Deus que eu tive uma pequena experiência e resolvi mudar de vida? Agora eu vou me aproximar desse Deus. Você concorda comigo que é muito mais fácil eu escutar alguém quando eu estou perto do que quando eu estou longe? Eu me lembro aqui na minha casa que acontecia bem assim. Minha mãe falava bem assim, Yuri! Aí eu de longe eu gritava e respondia assim, oi mãe! Aí ela falava bem assim, se fosse para gritar, eu gritava. Quer dizer que vem aqui perto, deixa eu falar de perto, você vai entender mais fácil. Se fosse para gritar, já tinha anunciado. Se fosse para Deus gritar a vocação, se nós estávamos perto dele, ele já tinha gritado há muito tempo, né? Então nós temos que entender essa questão da intimidade também, é muito importante.
Pode ir Sim. aí. E outra coisa muito bacana que você falou aí, Yuri, que até me faz recordar do que o Papa Bento XVI nos ensina, né? Você falou, quando a pessoa entra na igreja, a pessoa já começa com esse processo de mudança, aí muda uma coisa que muita gente às vezes vem reclamando comigo. Qual que é a maneira correta na verdade, de começar a estudar sobre a fé católica e tudo mais? Uma forma belíssima, como você mesmo aí já acabou falando, né? O Papa Bento XVI nos ensina por um documento chamado Lumen Gentium. Numa gente. Lumen Gentium não, perdão, verbo, tem o Lumen Gentium, mas o documento, na verdade, é o Verbum Domini, que ele diz o seguinte: quando uma pessoa entrar na igreja, não dê logo de cara a Bíblia para ela. Por causa que, primeiro, qual é a maneira correta de nós interpretarmos a Sagrada Escritura? É pelo magistério. Quem nos dá a interpretação autêntica da Sagrada Escritura é o magistério. Tanto é que o Papa Francisco nos diz que somente a Igreja Católica consegue interpretar corretamente as Escrituras. Então, para a pessoa adquirir e reter o conhecimento do magistério, é necessário que ela conheça a doutrina da Igreja. A maneira mais fácil de você conhecer a doutrina da Igreja, vou apresentar para você, está aqui, ó. Catecismo da Igreja Católica ou IUCAT. Leitura da doutrina da Igreja e também da vida dos santos. Vou pegar o exemplo aqui de São Padre Pio de Pietrelcina, né? Um grandíssimo santo. E nós vamos perceber, a partir desse estudo, que o catolicismo é a religião de uma pessoa. É a pessoa que se fez carne e habitou entre nós. O verbo de Deus fez carne e habitou no meio de nós. É aquilo que nosso Senhor disse a São Paulo apóstolo, na entrada de Damasco: Saulo, porque me persegues? E Saulo estava perseguindo quem? A igreja. A igreja é o próprio corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus continua vivo e habitando nos seus santos. Verbum caro factum est, et habitavit in nobis, ou seja, o verbo de Deus se fez carne, habitou no meio de nós e continua vivo e habitando nos seus santos. Então, a maneira de nós conhecermos verdadeiramente a Jesus e também a sua igreja é por isso. E a partir disso, nós vamos ter uma percepção que é a seguinte: quem é esse Jesus? E a partir de quando nós tivermos essa percepção de quem é este Cristo, aí sim nós vamos conhecê-lo no Evangelho, da maneira correta. Então, o que você falou foi muito interessante, porque às vezes as pessoas entram na igreja e já quer dar um passo maior do que a perna, já quer fazer a mudança assim de uma vez só e tudo mais. Gente, calma, vem tranquilo, meu filho. Né? Respira. É uma coisa de cada vez. Não queira dar um passo a mais do que a perna, porque senão você não vai dar conta. Então, entenda uma coisa que é a seguinte. Primeiro, entra, as mudanças pelas quais você, de fato, sente a necessidade, vai fazendo, se é o seu jeito de vestir, mude, ter ali uma vida de oração, passe a fazer algumas orações diárias e tudo mais. Agora, não queira fazer uma mudança pela qual não está acima daquilo pelo qual você consegue, né? Vai fazendo uma coisa de cada vez. Encaixem corretamente. Conheça o Deus pelo qual você quer inteiramente, né? Que esse ardor, que esse desejo de recém-convertido se doar inteiramente a Ele. E depois você vai percebendo de fato, né? Um próprio padre uma vez me deu um conselho em relação a isso. Quando eu queria ser padre, né? Eu até cheguei a contar para vocês na última live, mas eu vou contar de novo aqui. Como que foi o meu processo? Desde pequeno eu sempre me enxerguei nesse quesito de querer experiência, meu processo de conversão coincidiu de eu estar fazendo meu ensino médio num colégio católico que é aqui da minha cidade. E lá nesse colégio católico, às vezes tinha missa ou para cada sala, ou às vezes para a escola inteira. Quando as missas eram para a minha sala ou para a escola inteira, o padre de lá, que é diretor inclusive do colégio, me pedia para ajudá-lo como coroinha. Então, a partir disso, eu comecei a acompanhar o sacerdócio mais de perto. Mas antes, eu já ouvia as pessoas me perguntar: você quer ser padre? Você não sei o quê e tudo mais? Eu, não, quero me casar, quero ter meus filhos e tudo mais, mas, enfim, não tenho ainda o desejo de ser padre. E acompanhando o sacerdócio mais de perto, foi partindo, então, o desejo. E eu pude perceber o seguinte:
nesse quesito. Que esse desejo ao sacerdócio passou a existir quando eu comecei a acompanhar, quando eu comecei a vivenciar com coisas mais próximas ali, relacionadas ao sacerdócio. Desejo, né? Não tem como você ter um desejo por algo ou de algo sem conhecer. É o que Santo Agostinho nos diz, nós só amamos aquilo que conhecemos. Então, a partir disso, eu comecei com esse negócio. Eu acho que vou ser padre. Vou ser padre, que essa mentalidade. E passou praticamente uns 3 anos, eu sempre com essa visão de querer ser padre, e sempre tinha encontro vocacional. O diretor lá chegava para mim e falava: ô meu filho, tal dia vai ter encontro vocacional. Falou: padre, mas tal dia tem prova. Sempre coincidia em cair em data de prova. Nunca dava para fazer os encontros vocacionais. Com isso, eu acabei fazendo o seguinte. Quando eu me formei em 2015, eu conversei com meus pais aqui em casa e falei o seguinte: mãe, eu vou deixar esse ano para mim poder, de fato, ver essa questão aí do sacerdócio, né, dos encontros vocacionais, e se de fato foi isso, ano que vem eu já entro no seminário. Aí tirei aquele ano para poder fazer os encontros vocacionais, só que eu entrei em crise vocacional. Porque eu estava querendo ser padre, mas eu comecei a gostar de uma menina na época. Então minha cabeça ficou aquela divisão, né, aquela confusão. Mas foi algo muito bom, a crise vocacional, porque se você saber passar esse processo da maneira correta, você vai começar a abrir muito a sua visão. E até então, como eu estava com uma visão muito padre dessa menina, eu pude parar e ter a percepção do outro lado. Eu falei: tá, tudo bem, eu quero ser padre. Mas se eu for para o seminário e perceber que ser padre não é minha vocação, e aí? Qual profissão que eu vou exercer? Qual modelo de esposa pelo qual eu procuro? Comecei a olhar também por essa ótica. Então, de um lado só da moeda que até então eu estava enxergando, eu comecei também a enxergar do outro lado. Só que esse negócio começou a encher o saco e não parava de jeito nenhum, não cessava, né? Essa crise vocacional. E o que eu fiz? Eu assisti 2 vídeos assim que foram fundamentais para mim, que me ajudou muito na época. Um vídeo era, de fato, falando desse quesito de crise vocacional, e outro vídeo era de escrever cartas de oração para Deus. Até aqui a carta que eu escrevi à Nossa Senhora. E eu escrevi nessa carta aqui à Nossa Senhora, assim, sem perceber, foi no dia 7 de outubro de 2016, deu no dia de Nossa Senhora do Rosário, sem com que eu me percebesse, também na primeira sexta-feira do mês, que eu sou devoto do Sagrado Coração de Jesus, né, estava até indo na missa já nesse dia para poder fazer a comunhão reparadora, e escrevi aqui nessa carta, de fato, pedindo a Nossa Senhora essa ajuda, né, que ela me mostrasse, de fato, a minha verdadeira vocação. E na própria carta que eu pedi para Nossa Senhora o seguinte: eu vou deixar essa carta aqui aos pés da tua imagem, lá na igreja matriz da minha cidade, aos pés da tua imagem, e se de fato a senhora for me atender, que no dia 8 de dezembro, quando eu for renovar minha total consagração à senhora, que eu encontre essa carta no mesmo local onde eu estou deixando. Passado o tempo, no dia 8 de dezembro, fui renovar minha total consagração, lá estava a carta, cheia de teia de aranha e tudo mais, mas estava lá. O sinal que eu pedi a Nossa Senhora, ela me deu. Então, fiquei feliz. Falei: bom, bacana, Nossa Senhora me deu o sinal que eu pedi a ela, tá ali a carta, agora é esperar. Um dia eu parei para poder fazer uma meditação em relação a isso. Em relação a, de fato, esse quesito da vocação. E eu comecei, e Nossa Senhora me mostrou o seguinte: que eu estava usando o sacerdócio, mas não era como chamado. Eu estava usando o sacerdócio como fuga da minha verdadeira vocação, que era o matrimônio. Por causa que, assim, quando a paternidade e esse quesito de ser um bom pai, de ser um bom esposo, de a responsabilidade para que um voltou. Então eu usava o sacerdócio como fuga disso, porque eu ficava assim na minha cabeça assim: vou ser padre porque pelo menos sendo padre não tem que me preocupar. Exatamente essas coisas que eu fazia. Aí ela pegou e me falou o seguinte: lembre de como foi os profetas. Aí eu lembrei.
Aí fui, tá, Moisés. Quando Deus chamou Moisés, qual a desculpa que ele deu? Senhor, chama outro, sou gago, não sei falar. Jeremias, Senhor, não sei falar, sou apenas uma criança. Isaías, Senhor, sou um homem de lábios impuros. Aí, quando foi com o profeta Jonas, ele fugiu. Ou seja, cada um deu uma desculpa diferente para Deus, mas no final todos foram seduzidos. E Nossa Senhora me mostrou que, pela nossa própria pequenez humana, é normal que tenhamos medo. Porém, ela confortou meu coração com o seguinte: se Deus te chamou a algo, ele há de te capacitar. Então, aceite o teu chamado. Aí veio uma frase de Santa Teresinha assim que foi fundamental para mim: só é feliz quem faz a vontade de Deus. Da partir daquela meditação ali, eu não tive mais para onde correr. Falei, bom, se é isso, que seja. Aceitei ali o meu chamado, mas fiquei triste, assim, acho que uma semana mais ou menos, porque, poxa, três anos mais ou menos, só com essa visão de ser padre do nada, converter para aquilo que não era o que eu queria. Aí, enfim, aceitei o meu chamado e foi. Pouco tempo depois, vou participar de um retiro de carnaval. Entrar, tinha muita gente na capela, uma falação. Aí eu fui levantar, um senhor fez um sinal para mim aí, para mim ficar. Aí ele sentou do meu lado e falou assim: eu posso te falar o que Jesus falou no meu coração? Eu falei, pode. Ele falou assim: Jesus me disse que ele instituiu o sacramento da Eucaristia na igreja e que esse sacramento deve ser perpétuo. E para esse sacramento ser perpétuo, ele chama algumas pessoas. E ele disse que aquele que chamar será feliz. Eu olhei para o sacrário, sem brincadeira. Nossa, eu fiquei muito bravo. Eu olhei para o sacrário e falei assim: ô senhor, sacerdócio de novo? Pode, decide. Eu fiquei muito bravo. Aí eu acabei depois, eu até me arrependi de pedir desculpa a Jesus e tal, mas na hora eu fiquei muito bravo. Falei, não, sai fora. Era matrimônio, agora o cara já tá com esse papo de sacerdócio para cima. Aí, enfim. Aí o que eu decidi? Eu decidi fazer de fato com que entender aquilo que é de acordo com a realidade do meu dia a dia. Não que a realidade do meu dia a dia não compete com esse quesito do sacerdócio. Não é isso. Mas um padre, uma vez, ele me dando uma direção espiritual em relação a isso, ele falou assim: Thales, a vocação, ela é algo pelo qual é constante. Ela não é momentânea. A vocação, ela é um incômodo constante no nosso coração. Igual, por exemplo, você está me falando aí que você quer ser padre, mas você só tem vontade de ser padre quando você está servindo na Santa Missa pelos abusos que você se depara. E você, sendo padre, às vezes pensa: se eu fosse padre celebrando aquela missa, não seria desse jeito. Thales, isso não é chamado. Entenda o seguinte: a vocação, por ela ser algo constante, ela é algo pelo qual a todo momento Deus incomoda o nosso coração. E Deus vai nos despertando interesse àquilo que de fato Ele quer de nós. Devemos ter em relação à vocação. Só que a dica que eu quero dar aqui para vocês que estão assistindo essa live, caso você quer ser freira. Vamos supor que você tem a vocação religiosa, mas você está aí com o desejo de casar. Mas vai analisar bem por que você quer casar ao invés de seguir a vocação religiosa. Porque você acha que você seguindo a vocação religiosa, você não vai dar conta. Você não vai conseguir cumprir com as obrigações pela qual a vocação religiosa exige de você. Então, para você é mais fácil casar do que ter que preocupar com as obrigações da vocação religiosa. Então, então a gente sempre tende a fugir, sempre tende pro oposto, né? Agora, cada caso é um caso. A pessoa vai ter que analisar também de acordo com a realidade da vida dela. Não é porque aconteceu dessa maneira comigo, às vezes aconteceu com o outro, que vai acontecer com todo mundo. Não é assim. Na última live que a gente fez, quando a gente estava tratando desse tema sobre vocação, no pedacinho dela, tem uma pessoa pegou e falou assim: Thales, mas pode acontecer da pessoa não ter crise vocacional? Pode. E se essa pessoa que não tem crise vocacional, parabéns para ela. Não foi no meu caso. Não sei se também aconteceu no seu caso, Yuri, mas pode acontecer, de fato. E como às vezes é muito comum acontecer também, né? Mas a gente sempre tem que ter essa percepção de entender que a vocação ela é um chamado constante e não momentâneo. Ela é algo pelo qual, de fato, nós conseguimos enxergar com a realidade pela qual nós temos a nossa vida
E também a gente sempre tende a fugir pro oposto, sempre tende, mas não é sempre que de fato a gente vai fugir pro oposto ali, né? Sobre a vocação, é muito importante a gente perceber que sempre as pessoas perguntam o que é uma confirmação de vocação, né? Tratando dessa situação aí de dúvida de vocação, um certo tempo, eu parei assim para pensar e eu vi que o que era a motivação do meu coração por querer tal vocação. Eu olhava para a igreja, Thales, e o primeiro santo que eu tive contato, assim, que eu conheci e tudo, foi São Francisco de Assis. Então eu olhava para a igreja e para mim, com o tempo, quem era leigo não ia conseguir ser santo nunca. Quem vivia a vocação do matrimônio não ia ser santo. Para mim, para ser santo, tinha que ser clérigo, tinha que estar no sacramento de ordem, tinha que viver uma vida religiosa, enfim. Para mim, se não fosse assim, uma pessoa não ia ser santo. Era impossibilidade de ser santo. Até eu ser liberto dessa situação, eu queria viver uma vida religiosa, ser um clérigo, um ordenado, enfim, né? Para eu ser santo. Era o meu pensamento, né? Santo de altar, de fato, ter uma paróquia, enfim. E com o tempo eu comecei a perceber algumas coisas que confirmam em nosso coração a vocação. E uma delas é o que eu quero citar aqui. Antes de citar, o pessoal está pedindo para colocar o tema. Tema vocação e crise vocacional e fixar o tema aí, porque tem gente entrando, o pessoal mandar as dúvidas aí. Aí, enquanto você vai colocando, eu vou falando. Uma das coisas que confirmam para a gente, assim, claramente, questão de vocação no nosso coração, que confirmam ao nosso coração é que Deus, ele nos chama para algo que irá realizar a nossa alma. O chamado de Deus, a vocação vindo de Deus, a confirmação disso é algo que vai realizar a nossa alma. Se nós pararmos e observarmos, no caso que você citou, o Thales, por exemplo, padre, na hora de, se fosse pároco, na hora de administrar uma paróquia, tem aquele tanto de conta para pagar, aquele bando de gente vindo, e aí, padre, o que eu faço aqui, o que eu faço aqui? Não ia ser realizado. O Thales, nessa hora, não ia ser realizado. Porém, na hora que talvez ele estivesse no altar, ali na hora que levantasse o corpo de Cristo, ele ia estar realizado. Porém, a vocação não é assim. Deus não chama a vocação de Deus, o Catecismo da Igreja Católica fala claramente isso para nós, 543. Deus, o que Deus chama, nós não é parte. A vocação não é pedaço. A vocação é por inteiro. Hoje nós vemos claramente no Evangelho falar para nós que não se pode colocar um remendo, um pedaço de pano remendado num lugar que está rasgado, porque vai acontecer de rasgar de novo. Não dá para a gente ficar fazendo ajeita, não dá. Com Deus não dá. Se fosse assim, todo mundo que ama a Eucaristia queria ser padre. Todo mundo que ama é o cara. Quantas vezes eu quis ser padre, que eu olhei pro altar e falei, isso é um absurdo. Eu tenho que ser padre nessa hora aqui, para me descer o cacete de tudo. Quantas vezes eu quis ser padre, cara, aonde eu vi eu pregar durante um ano inteiro e depois um padre, nenhuma homilia, conseguir destruir tudo aquilo que foi pregado e trabalhar durante um ano inteiro. Ah, se eu fosse padre, eu formaria, então, uma tropa de elite para Deus. Se eu fosse padre, então, eu vou querer ser padre. A vocação ela não pode ser movida por um interesse. A vocação ela é movida por quê? Qual que é? Eu vou usar o que São Luís Maria Guimond de Montfort fala no segundo capítulo, quando ele cita se há uma verdadeira devoção ou não. Se não é para maior honra e glória de Deus, se o fim último não é Jesus, não é vocação. O fim último de eu ser padre é porque eu quero celebrar, porque os outros estão fazendo abuso de tudo. Por favor, primeiro você é padre, segundo você é egoísta. Primeiro você não. Sua vocação não é essa, segundo você quer ser egoísta, pegar a igreja. Se você quer da sua forma, sem dificuldade, né? Vai lá, aluga um ponto que fechou uma borracharia, monta lá para você do seu jeito e faz. Igreja Mundial Yuri. Aí aqui eu faço o que eu quero, não vai ter abuso nem nada do tipo, né? Então, eu sou egoísta. Eu sou egoísta e orgulhoso a tal maneira que eu não sou capaz nem de lutar por algum momento que está acontecendo na igreja. Se nós pegarmos a vida dos grandes santos da igreja, nós vamos ver que são pessoas que viveram grandes dificuldades, perseveraram até o final e se tornaram santos. Nós vemos São José Sanches del Rio é um. Para que mais profanação que ele viu?
O padre que cuidou dele, que ensinou ele tudo, foi pego dentro da igreja e metralhado na porta da igreja. Ele viu, não, ele poderia se revoltar e falar assim, não, eu era coroinha, vivia na igreja, pois agora eu vou ser diferente, agora eu vou meter bala em todo mundo aqui, enfim. Não, as coisas não são assim, gente. Se nós formos mover pelo nosso interesse, num dia eu sou uma coisa, num dia eu sou outra, num dia eu sou uma coisa. Se fosse assim, vou falar a verdade para vocês, hoje eu me tornaria jornalista, para me acabar com a palhaçada que a Rede Globo tem feito. Aí eu me tornaria jornalista, acabaria com a palhaçada, depois eu voltaria, me tornaria padre, aí eu me tornaria bispo, ia consertar algumas coisas, ia me tornar papa, depois eu consertava tudo, aí eu voltava para a minha vocação. Não, a vida não é assim. A vocação não é dessa forma, né? Existe um chamado e Deus, quando Ele nos chama para realizar a nossa alma. Um exemplo claro foi o dia de São Tomé ontem. Exemplo claríssimo disso aí que você deu. Claro, claro, claro é São Tomé. São Tomé desconfiou no tempo que ele tinha vida e foi Marte. Como pode imaginar um homem que não acreditou que Jesus havia ressuscitado, agora dar a vida e ser Marte? Tem alguma coisa errada, não tem não? É porque ele estava na vocação dele. Ele estava vivendo o chamado de Deus que realizou a alma de um homem que se tornou Marte, mesmo vivendo tanto tempo desacreditando. Eu quero citar alguns pontos que eu coloquei, que são os pontos que nos levam à crise vocacional. São alguns pontos que nos levam à crise vocacional. Quer falar alguma coisa antes, Thales? Quer fazer alguma consideração? Não, pode ir. Vai seguindo. Perfeita colocação, pode continuar. Aqui que eles atrapalham na nossa vivência da vocação, né? O que nos leva à crise vocacional. Lembrando, a crise vocacional, gente, você é certeira aqui, ó. Quando tiver uma crise vocacional, bota o joelho no chão e agradece. Obrigado, Senhor, pela crise vocacional que o Senhor pôs na minha vida. Que ela sirva para o maior discernimento da minha vocação. Temos que agradecer a Deus. Não fuja das crises, pelo amor de Deus. Não fuja, agradeça a Deus. Nada de oração derrotada. Senhor, tira a crise da minha vida. Não, Senhor, me dê força para que eu passe sobre a crise e me dê discernimento para eu aprender para que a crise veio na minha vida. Exatamente. Né? Eu quero citar alguns pontos e aí eu vou parafrasear uma hora ou outra alguns santos da igreja que viveram alguma coisa do tipo. Ok. Primeiro ponto que nos leva à crise vocacional e que atrapalha a vocação é o que você falou, o medo. 99,9% das pessoas têm medo da vocação. Mesmo que tenha certeza, tem medo. Mesmo que tenha estrutura, tem medo. Tem medo. Mesmo que tenha tudo preparado para viver, tem medo. 99,9% das pessoas têm medo da vocação. Por exemplo, eu quero ser padre. Porém, eu preciso entrar ali, botar o meu joelho no chão e perguntar: Jesus, e aí? É para eu ser padre ou não? Só que eu sei que se eu perguntar, tem um problema. Deus vai responder. O problema não está em eu perguntar. O problema está em Deus responder. As pessoas têm caminhado de uma forma com Deus que elas têm medo de perguntar para Deus. Por que eu tenho medo de perguntar para Deus? Porque quando Deus responder, vai estremecer meu coração e eu conhecerei a verdade e a verdade vai me libertar e eu vou ter que assumir. Porque até o momento que Deus não falou comigo, que eu tampei meu ouvido, se alguém me perguntar: e aí, Yuri, qual a sua vocação? Não sei, irmão, porque Deus não falou ainda não. Porque Deus não falou? Porque eu não perguntei. Aí eu começo a andar pela minha via ali, tentando ser esperto, tentando colocar um remendo num pano que está rasgado, tentando colocar um vinho novo em odre velho e achando que as coisas vão dar certo, né? Então, nós temos, 99% de nós temos medo da vocação. O medo não está somente em saber. O medo está também em assumir a vocação. Por exemplo, Deus faz um chamado a um homem. Nós vimos tantas coisas acontecendo, né? Um moço, um rapaz que está há 4 anos namorando. No 5º ano eles decidem ficar noivos. Ficam noivos ali, tá tudo preparado para o casamento. Agora ele bota o joelho no chão para rezar ou não coloca. E mesmo ele não colocando, Deus é Deus e ele fala quando ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. E Deus fala assim: filho, você é chamado ao sacerdócio, vai, larga tudo. Que barra, hein? Eu chegar na moça e falar para ela não é o problema.
O problema é eu falar para ela, falar para meu pai, falar para minha mãe, falar para minha família, falar para a família dela, Acabou. ficar para meus amigos. E agora, o que que eu faço? O que que eu faço é simples. Eu vou parar e pensar o que nos ensina o Evangelho, de que vale eu ganhar o mundo inteiro, todas essas pessoas aí, perder o reino de Perder a minha Deus, vida. É, perder a minha alma, não exatamente. vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Então, nós temos muito medo, né? E aí, Santa Edith Stein, ela ensina para nós, ela já é santa, não é? Não estou errando, não. Tá certo. Ela ensina para nós claramente como vencer o medo, né? Como eu vou saber que eu venci o medo? Yuri, como eu vou saber vencer o medo? Tantos medos que a gente tem, tanto medo que assola a nossa alma, nós temos dificuldade, o nosso ser, o nosso físico, tantos traumas. Como eu vou saber que eu venci o medo? O medo não é vencido a partir do momento que eu falar, agora eu tive coragem, não. Ó, tem medo disso aí, mas não. Aconteceu o problema, eu vi um bicho aqui, eu não gritei mais, então quer dizer que eu não tenho medo. Não, não é assim. O medo só é resolvido quando a gente tem uma ação. Santa Edith Stein, certeira, ela fala bem assim: coragem é ir com medo. Medo não é deixar de ir e falar assim, eu tenho coragem, mas não precisa ir, não. Não precisa. Coragem é ir com medo. Eu tenho medo de ser padre, mas Deus me chamou, eu vou. Eu vou com medo, mas eu vou. Yuri. Hashtag da última live nossa. Hashtag vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Eu tenho uma... Eu não sei se o meu discernimento aqui está correto, mas... E agora? Eu não sei se eu devo ser padre, se eu devo ser freira, se eu devo ser celibatário, se eu devo ir para uma comunidade de vida, de aliança, enfim. E agora, o que eu faço? Entra num processo vocacional, vive o processo vocacional, tive a confirmação do discernimento. Não é a minha vocação. Volta atrás, não tem problema nenhum. Mas eu já tenho 30 anos, aí eu vou fazer 32 no processo vocacional e para me casar com alguém, não, as coisas não é assim. Não é no seu tempo, filho. Você pode não ir para o processo vocacional e não vai casar em 2 anos. A não ser que você comece a mexer os pauzinhos, tira Deus da jogada, você conhece uma pessoa fora do âmbito de oração, do âmbito de Deus, e depois eu vou te falar uma coisa. O remendo que você colocou na roupa que estava rasgada vai arrebentar. E aí vai procurar Deus e falar, Deus não me falou. Ai, Deus, por que você não me disse antes? Né? Então, Santa Edith Stein fala para nós, coragem é ir com medo. Deus chamou para ser freira, coragem, vai com medo. Deus chamou para casar, matrimônio, coragem, vai com medo. Deus chamou para ser celibatário, coragem, vai com medo. Deus chamou para ser padre, coragem, vai com medo. Deus chamou, acima de todos, para ser santo. Coragem, vai com medo mesmo. Yuri, mas eu tenho tanto medo do que a minha família vai achar quando eu parar de vestir essas roupas que eu visto, porque todo mundo veste. Coragem, vai com medo mesmo. Vai com medo. Certa vez a gente acompanhava uma moça bem no início, né, Thales? Que ela começou a mudar as formas de vestir. E eu falei para ela, ó, você vai juntar todas as suas roupas que você tinha aí que não agrada a Deus e pôr num saco. Aí ela juntou e ela falou assim, Yuri, o que eu faço? Que vó começou a falar agora pra mim que eu só visto essas roupas desse tamanho, que ela vai tirar as cortinas da casa e vai fazer roupa pra mim. E ela falou, e agora o que eu faço? Eu falei, eu sei, é simples. Coloca no quintal de sua casa. Ela colocou, nós pegamos um vídeo de áudio, jogamos, colocamos fogo, pronto. Agora quer voltar atrás, põe a mão no fogo e tira a roupa. Aí vai lá e tira a roupa do fogo e fala, não, esse short aqui eu quero, essa blusinha aqui eu quero, esse top aqui eu quero. Não, meu Deus, esse cropped aqui para me usar sextou. Deixa eu tirar daqui do fogo. Gente, coragem é ir com medo. Primeira coisa que assola muito as vocações é o medo. Quantas são as pessoas que nós vemos sendo padres e depois de 10 anos de sacerdócio renuncia e vai casar? Peraí, tem alguma coisa errada. Uma certeza eu tenho, o erro não está com Deus, porque Deus não tem 2 palavras. O erro está no discernimento e na decisão da vocação, porque teve medo e fugiu para o seminário. Eu tenho medo de assumir uma família, eu estou namorando há 5 anos, eu tenho medo de assumir uma moça, de constituir uma casa, e aí eu preciso casar com essa moça.
Tá chegando a hora, a família começa a pressionar, a moça pressiona, o meu coração pressiona, a minha família tá pressionando, os meus amigos já falam, as amigas dela falam, tá ficando sem graça. Ó, vamos terminar aqui porque eu tive um discernimento, eu preciso ir pro seminário, Deus tá me chamando. Aí eu fujo e vou ser padre. Aí Deus fala pro rapaz, ó, eu quero que você seja celibatário. Você vai viver a vocação do celibato. Tá bom, filho? Não, mas como é que eu vou justificar para a sociedade? Se eu não sou padre e se eu não caso, as pessoas vão falar que eu sou homossexual. É assim. Aqui na minha região é assim. Aí é assim também? Aqui é da mesma forma. Ou então é muito comum também as pessoas quererem preencher um buraco com o outro. Por exemplo, o cara tá ali conhecendo uma menina nessa realidade que você falou. Os dois terminam, né? Tem ali aquele processo ali, né? Do que a gente chama até na psicologia do processo do luto, ali daquela depressão ali, do término do namoro. Aí ele vai querer preencher aquele buraco ali, daquela perda ali, com o sacerdócio ou então com o leigo celibatário, com alguma coisa. Exatamente para querer fugir. Não. Sendo essa vocação, eu não vou precisar preocupar com isso aqui, não. Não quero mais passar por isso. Não é porque deu errado agora que vai dar errado lá na frente ou vai dar errado com outra pessoa. Deu errado com a outra pessoa? Que bom, que é exatamente isso. Namoro foi feito para dar errado. Ou vai dar errado no processo aí, né? Nesse negócio. Ou seja, namoro foi feito para dar errado, não. Recorrigindo a minha fala aqui. Namoro foi feito para terminar. Ou vai terminar no altar, ou vai terminar cada um seguindo o seu rumo. Ponto. Isso aí. Mas o que acontece é que, igual você falou, e a pessoa, entrando também nessa questão do término, né? Da dificuldade do seminário também. Eu tava namorando lá, tinha 30 anos que eu namorava, meu príncipe encantado chegou. Agora o príncipe foi embora, ficou só o cavalo do príncipe. Agora eu quero terminar. Terminei. Aconteceu um problema. Aí, Thales, vai um conselho às pessoas que namoram, né? Vai um conselho às pessoas que estão vivendo um relacionamento. Se você busca alguém perfeito, filho, bota o joelho no chão e começa a rezar, e falar para Jesus muito, Jesus, quero encontrar alguém perfeito, encontrar alguém perfeito, encontrar alguém perfeito, encontrar alguém perfeito. Primeiro, você vai estar falando com alguém que é perfeito, e segundo, logo você vai para o céu, aí lá você vai encontrar um montão de gente perfeita que não erra. Lá ninguém vai errar, ninguém vai te decepcionar, ninguém vai te trair, ninguém vai te fazer sofrer. Lá ninguém faz isso, não. Ninguém faz isso. O grande erro que tem feito os relacionamentos acabar, que tem feito as pessoas serem sem maturidade, é buscar gente perfeita. Exatamente. Se fosse perfeito, Jesus já tinha levado. Com quantos anos Jesus levou Santa Teresinha? Porque o mundo não era 15. capaz de ter a santidade de Santa Teresinha aqui, não. Jesus tinha que levar ela logo. Santa Gema Galgani. Porque nós vemos São José Santos del Rio tão novo. Jesus, não, peraí, deixa eu levar. São Domingos Sábios, números. São Domingos Sábios. Gente perfeito não existe. Dentro do seu relacionamento. Yuri, se eu começo o relacionamento com uma moça, com um rapaz, qual a certeza eu tenho que ter? Ele vai me decepcionar. Ela vai me decepcionar. Quem é essa homem? Quem é essa mulher? Não é assim, não. Quem é homem, quem é mulher, e vai decepcionar. Não vai ter como. Não tem jeito. Sabe por que a outra pessoa vai nos decepcionar? Porque nós também vamos decepcioná-la, né? Porque eu também não sou perfeito. Então, para termos de maturidade aí dentro do seu relacionamento, vai existir erro. Não tem como. E se eu não tenho maturidade para aceitar o erro de alguém, por favor, saia do seu relacionamento enquanto você vai consumir a pessoa que está com você. Você vai consumir ela, você vai sofrer, vocês dois vão sofrer e vai arrasar com a vida dos dois. Então, por favor. Mas um outro ponto aqui também interessante. As pessoas, elas não têm que justificar sempre esse quesito assim, mas é meu erro. Ou então, às vezes, é o que está muito comum, que eu vejo muito hoje, né? É o meu temperamento que tende a ser assim e tudo mais. Meu filho, deixa eu te falar uma coisinha. É alguma coisa que está até lá no destaque lá de conselho amoroso que eu coloquei ali. Você, rapaz, que está namorando, e você, moça, que está namorando, ou que vocês que pretendem um dia ter um relacionamento, vocês não devem enxergar com essa visão que o Yuri falou, de querer alguém perfeito. O que é muito comum hoje em dia é o casal tá se conhecendo, começa a rezar e fica ali anos
esperando confirmação e sinalzinho de Deus para ver se de fato a pessoa é a pessoa certa para namorar. Deixa eu te falar uma coisa, Deus tem coisa mais importante para fazer. O que você deve ter para antes de começar um relacionamento? Primeiro, você tem que ter os mesmos propósitos. Ele está disposto a viver a santidade junto com você, porque não adianta você querer viver a santidade e se seu namorado ou seu namorado está querendo só viver uma vida completamente leviana. Não vai dar certo. Já começa nesse ponto. Segunda coisa, você tem que entender que ele não é perfeito, ele não é um príncipe do cavalo branco e nem ela é uma princesa. Ele vai te decepcionar e ela também vai te decepcionar. Ele vai errar, ela também vai errar, eles têm os seus defeitos. Só que os defeitos de vocês, vocês devem buscar trabalhar para que sejam formas e vias de vocês crescerem como pessoas em virtudes e em santidade. Não é formas para querer justificar as suas falhas e as suas culpas e não sei mais o que. Muita gente está fazendo isso hoje em dia com temperamento. O temperamento, ele não define quem é a pessoa exatamente. É uma forma de autoconhecimento para você domar os seus próprios sentidos e para você também crescer como pessoa em virtude e em santidade. Ponto. Muita gente fica, caí no pecado tal. Mas meu temperamento tende a cair por esse pecado. Ou às vezes, começa a estudar lá o temperamento, ela não tem um determinado comportamento que é muito comum que ter naquele temperamento. Aí, pelo fato dela ver lá, colérico explode com facilidade. Aí ela começa a explodir com facilidade por causa que o temperamento colérico tende a explodir com maturidade. Ô, meu filho, pelo amor de Deus, tenha maturidade, rapaz. Vai, fica ativo. Não é por causa que tende, que é exatamente daquela forma, que vai ser daquela forma e para todo mundo. Você está seguindo o quê? Você está seguindo o temperamento, você está seguindo a igreja, você está seguindo o signo? Porque isso aí parece que você está seguindo o signo, né? Pelo Isso amor de aí Deus. não passa em signo mesmo, viu? Eu ia falar, você deixou para o final o que eu ia falar. Quando nós começamos a colocar a responsabilidade das coisas que acontecem na nossa vida no temperamento, não, eu sou sanguíneo. Yuri, larga a mão de ser preguiçoso, Yuri. Mas peraí, nossa, fui preguiçoso, né? Oh, Deus, mas é porque é temperamento. É meu temperamento, Deus, a preguiça é meu temperamento. Não, isso aí é a mesma coisa de falar, deu tudo errado, sabe por quê? Por que a live deu errado? Porque a cor de hoje era branca e eu vesti preto. É a mesma coisa. A gente está transformando temperamento em signo e está fingindo que nada está acontecendo. Então, por favor, né? Vamos voltar ao centro e entender maturidade, filhos de Deus. Maturidade que nós vamos ser decepcionados. Thales, quantas amizades eu perdi por essa questão de perfeição, sabe? Eu gosto muito de falar aqui que existe muito meio que uma pressão para a perfeição. É como se eu pudesse olhar para todo mundo e ter misericórdia, olhar até para você e ter misericórdia, mas no momento em que você erra comigo, não tem, a misericórdia não existe. Imagina se com Jesus fosse assim, quando nós pecarmos, errarmos contra todos os irmãos, beleza. Mas quando errarmos com ele diretamente, eu digo, quando nós errarmos diretamente com ele, não existe perdão, né? Falta de maturidade tem existido muito. Pessoas que são formadas somente por rede social, por frasezinha de livrinho de Augusto Cury, aí não aguenta nada da vida. É cristãozinho casquinha de ovo. Não podemos... Chegou a hora de termos maturidade. Chegou a hora de ter maturidade. Não é também igual qualquer um que chega, põe um charuto na boca e vai falar com você o que é ter maturidade da forma que acha que é, não. É ter maturidade da forma que ensinam os santos, da forma que ensina a igreja, né? Então vai buscar estudar sobre maturidade. Tem um livro muito bom chamado Maturidade, da capa amarela. Depois eu não lembro o autor, eu sou muito ruim para autor. Eu só lembro o autor quando é santo. Eu não lembro o autor, é um autor católico muito bom mesmo. Então vocês podem buscar depois, o livro chama Maturidade, excelente. Tem outro livro também, eu vou procurar aqui até o final, eu tenho uma foto dele aqui. Até o final eu vou falar o nome desse livro. Então, gente, até para vocação serve. Vocês vão ser decepcionados independente da vocação que vocês forem chamados. Quem for padre, talvez vai ser decepcionado quando falou, eu vou ser padre. Talvez você se encontre no caso de Thales aí, ó. Igual eu já pensei muito. Eu quero ser padre, porque se eu for padre, eu vou acabar com esses abusos tudo. Tá? Aí você chega para ser padre, e quando você chega,
e você chega para a celebração, o seu superior chega e fala assim, não é para ninguém receber a comunhão direto na boca. Está assinado, está aqui. O superior assinou. E o superior fala na missa. Vamos supor que existe um bispo e você é padre e você está celebrando e o bispo fala assim, Padre Yuri vai dar aí a comunhão para vocês, porém, não é para ninguém receber diretamente na boca. E agora, Yuri, o que você vai fazer, hein? Você que se tornou padre só para dar comunhão direto na boca das pessoas, foi decepcionado na vocação. E aí? O que você vai fazer agora? Nós vamos ser decepcionados, porém, tenha maturidade. Maturidade. Quer falar alguma coisa? Não, pode continuar. Primeira coisa, o medo, né? Entramos na questão da maturidade também. Segunda coisa, que atrapalha a vivência da vocação, que nos assola na vivência da nossa vocação. A insegurança. É intimamente ligado, mas quantos são das pessoas inseguras, Thales? Quantas são as pessoas inseguras de, ai meu Deus do céu, e agora? Eu vou largar meu emprego e eu vou viver uma vida aqui totalmente entregue a Deus e eu vou viver de quê? Eu lembro do meu pai me perguntando, Yuri, você vai viver do sopro do Espírito Santo, meu filho? Espírito Santo não é barriga de ninguém. Eu lembro um fato, deixa eu só parar aqui para contar esse fato. Vou falar. Eu tinha costume de falar que algumas pessoas da renovação carismática tinham engolido o Espírito Santo com pena e tudo, sabe? Porque queria ser dono do Espírito Santo. Aí um dia meu pai falou assim para mim, Yuri, mas o Espírito Santo não enche barriga de ninguém. Eu falei, enche, pai. Tá cheio de gente da renovação carismática de barriga cheia. Gente, nós não temos que ter medo de assumir o que Deus quer. Temos que ser seguros no que Deus quer. Qual que é o princípio da segurança do chamado de Deus? É quem faz o chamado. O princípio da segurança é quem me chamou. Quem foi que me chamou? Foi Deus. Não foi Yuri que chegou e falou assim, bora meter o louco aqui agora? Nós vamos viver da providência. Bora. Não, foi Deus que chamou. Se é Deus que chamou, Deus sustenta. Não foi isso que aconteceu com Jó? Jó falou, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que se fosse aquela jararaca daquela mulher de Jó que tivesse falado para ele sofrer, não tinha sofrido. Ele já tinha vazado do sofrimento e renunciado à mulher dele. Porém, foi Deus. Então, se é Deus que chamou, é Deus que sustenta. O Deus que te chama é o Deus que te sustenta. Então, eu vou dar um breve testemunho para vocês. Na minha vida, até entre 18 e 20 anos ali, com 12 anos eu saí de casa, né? Fui jogar futebol fora da minha cidade. E aí, quando chegou mais ou menos esses meados aí, eu fui tendo chamado, meu coração, enfim, parei de jogar futebol. Comecei a trabalhar, tudo. Comecei a caminhar com Deus. E graças a Deus eu sempre tive um desenvolvimento intelectual muito grande. E aí com o tempo eu consegui alguns empregos, né, que foram me possibilitando ter uma renda muito alta. Eu me lembro que na última vez que eu trabalhava, na penúltima vez, eu ganhava aproximadamente R$ 4.000 no mês, né? Para alguém que eu morava com a minha mãe. Na minha cidade, R$ 4.000 é uma realidade assim, extraordinária. E aí eu me lembro, Thales, que eu estava lá e lá dentro mesmo eu apaguei a luz assim da salinha que eu trabalhava, fechei os olhos e Deus me disse assim, eu quero você inteiro, por inteiro, filho. Larga tudo e vem viver comigo. E eu fiquei pensando naquilo, sabe? Foi como se fosse uma pancada em mim, meu Deus. Foi tão difícil eu chegar até aqui, R$ 4.000, eu podia comprar o que eu quisesse, ainda sobrava dinheiro. Comprei carro, conquistei minhas coisas e Deus falava para mim, vem, 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 vem. E Deus foi me chamando, me chamando, me chamando. De tal maneira que eu não era mais feliz. Eu podia ganhar R$ 50.000 que eu não era mais feliz. R$ 100.000, R$ 1.000.000. Eu não era feliz enquanto eu não largasse tudo, fosse viver para Deus. Eu me lembro que na minha primeira crise da Providência, eu fui no supermercado, eu fui comprar algumas coisas para casa. Éramos missão, né? Fui comprar algumas coisas para casa da missão. Eu me lembro que eu olhei uma bolacha que minha mãe sempre gostava de comprar quando tinha condições de comprar. E eu falei assim, vou comprar essa bolacha. Porque eu tô com muita vontade de comer. Aí eu parei e pensei assim, nossa, se eu comprar a bolacha, a gente passa a semana sem comer o que é necessário comer.
não vou comprar bolacha mais. Aí eu comecei a me sentir impotente, sabe? De eu não poder comprar uma bolacha. Caiu, tem problema não. A gente volta com a parte 2. Mandar a solicitação aqui pro menino Yuri. Aí, ó, entrou. Oi? Já pode ir, continue aí. Caiu, Oi? Ô, terminou o pessoal, tempo. vai mandando para outras pessoas aí, coloca o tema aí. Vocação e crise vocacional. Então, Thales, foi bom que parou bem oportuno, né? Parecendo aquelas pausas de programa que o povo fala, e agora não posso mais ir dormir, preciso assistir a segunda parte. Então, eu me senti, como eu ia dizendo, eu me senti muito impotente, porque uma coisa de R$ 2, gente, R$ 2. Eu falei assim, nossa, e agora? Ali, Thales, eu fui para casa, comprei as coisas, depois nós fizemos um jantar, né? E depois todo mundo comendo ali, eu saí pro canto, parei, pensei, olhei pro céu assim, e eu olhando pro céu, as estrelas, e Deus falou para mim assim, filho, cada uma estrela tem uma obrigação. Aquela estrela tem a obrigação de iluminar em um lugar, aquela em outro lugar, e cada pessoa que olha vê ela iluminando de uma forma diferente. Eu falei, tá bom, Deus. Deus falou para mim assim, você tem um chamado. E o seu chamado requer uma renúncia, aquilo que você leu para nós, né? No início. Aquilo que você leu para nós no início. Ele falou assim, a sua renúncia de agora, do seu chamado, é que para que você entenda ele. Mas com o tempo as coisas vão caminhar de outra forma. E passado o tempo, né? Nós tivemos possibilidade. Um dia uma pessoa foi fazer uma doação para a gente. Eu me lembro como se fosse hoje. A pessoa pegou os alimentos, nos deu. Eu peguei o alimento e tudo, levei. Quando eu voltei na porta para agradecer, a pessoa falou assim, ô Yuri, essa sacolinha aqui eu trouxe separado. E ele trouxe uma sacolinha assim de supermercado. Eu falei assim, é mesmo? Por quê? Eu achei que era uma carne, um frango, alguma coisa, né? E a pessoa falou assim, ó, eu tava comprando e na hora que eu olhei para a prateleira, eu vi uma bolacha recheada e eu falei assim, ó, deve ter tempo que os meninos não comem bolacha recheada, eu vou comprar essa aqui para dar a eles, que eles vão ficar felizes. Então ali eu entendi de Deus e Deus me falou assim, ó, o Deus que te chama é o Deus que te sustenta. Guarda isso no seu coração sempre. Dentro da sua insegurança, o Deus que te chama é o Deus que te sustenta. Se Deus te chama a ser padre, é o Deus que vai te sustentar sendo padre. Se Deus te chama a casar, é o Deus que vai te sustentar casado. Se Deus te chama a vida religiosa, é o Deus que vai te sustentar na vida religiosa. Se Deus te chama ao celibato, é o Deus que vai te sustentar no celibato. No seu casamento, quem te sustenta não vai ser o seu esposo ou a sua esposa. Não vai ser, não vai ser. Quem vai te sustentar no seminário não vão ser os seus colegas, nenhum padre vai te sustentar. Quem vai te sustentar na vida religiosa não vai ser o voto que você fez. Quem vai sustentar não vai ser o hábito. Quem vai sustentar é Deus. É o Deus que te chamou, é o mesmo Deus que vai te sustentar. Deus que te chamou, que vai te sustentar. Então, a segunda coisa que eu queria dizer é sobre a insegurança. Se Deus já chamou, já é seguro. Porque foi Ele que chamou. Quer falar alguma coisa, Thales? Não, pode continuar. Perfeita colocação. E para você ver o carinho de Deus, né? Aquele dia você não pôde comprar a bolacha recheada, mas depois tá ali o carinho de Deus, mostrando verdadeiramente. Eu entendi que é porque eu não tinha que comprar. É porque Ele ia me sustentar. Uma vez, isso até me faz recordar de um testemunho de um amigo meu. Ele também estava vivendo essa realidade de comunidade de vida e tal. E ele pegou, na época, ele era até da Cola de Deus na época. A Cola de Deus, a sede dela era até lá no Rio. Aí ele falou que estava lá rezando lá junto com o pessoal lá na capela e tal, que estava passando assim uma necessidade muito grande. Aí o Hugo, mais ele rezando na capela, aí o Hugo tá assim, rezando, Jesus, manda sabonete, Jesus. Aí o Jader rezando, Jesus, manda uma lasanha. Aí ele olhou,
Pede sabonete, Thiago. Não, mas eu quero uma lasanha. Aí ele levantou e falou, Hugo, vou na missa. Tô com Foi na fome. missa, aí ele pegou, tá lá na missa, aí do nada, a mulher chega pra ele assim, no final da missa, assim, aqui. Jesus falou pra mim te dar R$ 100. Toma. Na época que R$ 100 era dinheiro, né? Aí chegou na capela, ele chegou lá, o Hugo ainda tava rezando na capela, ele chegou lá na capela, ô, serei cantar lá. Aí que Hugo, ganhei R$ 100, ganhei. Aí o Hugo virou e falou assim, então, peraí, então vamos fazer a lista de compra. Aí foi lá, fez a lista e tal. Aí ele quando o Hugo deu a lista na mão dele, ele falou assim, eu vou comprar lasanha. E saiu. Aí ele chegou lá no supermercado, começou a botar as coisas no carrinho, papel higiênico, sabonete e tal. Passou pela lasanha assim. Aí Jesus, a lasanha, Jesus. Aí Jesus, pega a lasanha. Mas não vai dar, Jesus. Pega a lasanha. Ele pegou a lasanha. Botou a lasanha no carrinho e tal. 88, 90, 92, 96. Aí a mulher, acabou? Aí só tinha a caixa de lasanha. Pegou a lasanha e se entregou pro mulher. Na hora que passou, R$ 100 cravado. Ou seja, o Deus que te chama é o Deus que te sustenta, cara. Vai, tá com medo? Vai com medo mesmo. A hashtag que a gente lançou na nossa última live. A hashtag vai com medo mesmo. O Deus que te chama é o Deus que te sustenta. É óbvio que nós vamos passar por dificuldades, nós vamos acreditar também. Por causa que quando São Padre Pio apanhava todo dia do demônio, às vezes os frades, quando iam no quarto dele, e o quarto dele estava todo revirado, achavam ele todo arrebentado no chão, mas achavam um travesseirinho debaixo da cabeça dele. Aí falava assim, mas você acabou de apanhar do demônio, o que esse travesseirinho está fazendo aqui debaixo da sua cabeça? Aí ele virava e falava assim, foi a dama de branco que colocou esse travesseiro aqui embaixo da minha cabeça para que eu não batesse tanto com a cabeça no chão. Ou seja, Nossa Senhora sabia que São Padre Pio deveria passar por aquilo ali. Ela não privou ele em momento nenhum da cruz. Em momento nenhum que o demônio foi bater, ela apareceu e não permitiu que o demônio batesse nele. Não. Ela permitia com que tudo aquilo ali acontecesse, porque ela sabe que é pela cruz que o mundo é redimido. E seria pela cruz que São Padre Pio ajudaria nosso Senhor Jesus Cristo na salvação de muitas almas. Temos que entender, gente. Temos que entender isso. Sobre o Deus que te chama não é Baal, tá? Quem tá te chamando. Quem te chama é o Deus de Israel. Se nós pararmos para observar todos que foram sustentados por Deus, nós vamos perceber. Mas lembre-se, a vocação não pode ser uma fuga. Não pode ser. Quantas são as pessoas que falam assim, eu vou ser missionário de vida. Por quê? Porque eu não tenho coragem de trabalhar. Porque eu não gosto de trabalhar. Porque eu não quero viver de... Minha mãe tá me reclamando. Porque eu não quero estudar, eu quero fugir de tudo. Aí eu vou ser missionário de vida. Parecendo que é um spa, né? Então não é assim. Por favor. Terceira coisa, o que atrapalha na vivência da vocação e que assola na vivência da vocação, né? Antes de falar a terceira coisa, quem tiver pergunta, acho que tá liberado aí para você fazer pergunta, apertar na Tá. interrogação e perguntar, não tá? Pode manter em interrogação aí as perguntas que vocês tiverem aí. Pronto. Então, a terceira coisa que assola na vivência da nossa vocação é o orgulho. É o orgulho. O orgulho assola muito na vivência da nossa vocação. Quer um exemplo? Ó, um exemplo claro, vou ler nas Sagradas Escrituras. Mateus capítulo 9, versículo 10, logo depois que Jesus ele chama Mateus. Acontecendo que, estando ele à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Ele, ao ouvir o que diziam, respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. E depois aprendeis o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. O que acontece muitas vezes, Thales, é que a pessoa é tão cheia de si, que ela acha que Deus chamou porque ela é boa.
já teve gente que teve capacidade aqui dentro. Eu não sou baú, né, para guardar essas coisas. Já teve gente dentro da comunidade que teve capacidade de falar assim, Yuri, eu vou sair. Por quê, filho? Ah, porque a comunidade tem um nível e eu tenho outro. Não, peraí. É Isso é medido bom por mesmo. nível a vocação. E eu disse para essa pessoa assim, não, tudo bem, eu rezo que Deus te leve logo, porque seu nível está no céu, então você já tem que ir logo, né? Então, a gente às vezes se orgulha de nós mesmos de uma maneira tão absurda e a gente acaba sendo tão mesquinho diante disso. E Yuri, por que Deus te chamou para ser fundador? Ah, é porque eu sou bom demais. Deus olhou para mim e falou, vixe, Yuri é tão bom que eu vou pôr Yuri para ser fundador e vai passar raiva. Oh, mas é bom demais. Vou pôr Yuri para ser bonzão aqui. Vai lá, bonzão. Vai ser fundador. Não, Thales, por que você vai fazer live, Thales? Tentando falar para os outros aí, ensinar as pessoas. Thales é bom demais. Tem que pegar Thales, que é maravilhoso, ótimo para colocar aqui. Gente, sabe por que Deus escolheu nós? Sabe por que a vocação é dada a nós, quebrando todo o nosso orgulho? Sabe por que a vocação foi dada a nós? São Francisco de Assis fala, não encontrando alguém pior no mundo, o Senhor nos escolheu. Deus procurou alguém pior e falou, não tem. Vai Yuri mesmo. Não tinha ninguém, não. Ninguém vai Verdade, fazer a live verdade. sobre vocação. Vai Thales mesmo, não tem ninguém. Vai o É pior. ver- Exatamente, por causa que essas lives aqui, quando eu paro para poder assistir depois, as coisas que eu falo, eu mesmo, aquilo ali primeiro é para mim, cara. Primeiro É, aquilo ali serve para mim. As pessoas às vezes acham porque a gente prega, porque às vezes a gente reza, que a gente, enfim, busca ter uma vida coisa assim, que a gente não tem as nossas falhas, que a gente é perfeito. Meu filho, uma frase que uma vez me perguntaram, Thales, qual é a frase que te define? Eu disse, uma frase que me define principalmente depois, quando eu acabo de confessar, é a seguinte, é uma frase do Papa Alexandre VI. Todos sabem que não presto, mas herege eu não sou. Gente, se você tá achando. O pessoal fica assim comigo assim, cara, você é um exemplo para mim. Eu falei, meu filho, não espere em mim, não. Espera na Virgem Maria, espera em São José, espera nos santos, porque eles prestam. Eu não. Se você tá esperando em mim, vai dar ruim para você uma hora, tá? E outra coisa que muito interessante, cara, que você falando isso aí, é igual, por exemplo, às vezes a gente pode também tentar fugir desse quesito, né? Exatamente, eu já tive muitos pensamentos assim. Não, que eu vou gravar live, Jesus. Pra quê? Eu vou falar com esse negócio lá? Não, não vou gravar live, não. Aí, dali a pouquinho, né, um dia que eu tava revoltado com o Senhor, falando que eu não queria mais esse negócio e tal, era até dia de São José isso. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha chegado da faculdade, aí no caminho assim para casa eu já tava com esse negócio na cabeça. Eu não vou mais fazer isso, por causa que eu não aguento mais esse quesito. Esse negócio de de gravar live, fazer stories, esse negócio não tá dando mais. Nossa, é um saco isso. Não vou. Cheguei em casa, primeira coisa que eu fiz foi ligar a internet, aí peguei um livrinho ali, fui rezar a ladainha de São José, que era a única coisa que estava faltando para terminar. Tô rezando a ladainha, quando eu termino de rezar a ladainha, eu pego o celular, tá lá uma menina. Continue assim, isso me ajudou, não sei o que, e que tal, e começou a falar que tanto de coisa lá, eu falei, nossa, meu Deus do céu. Tá, Jesus, vou continuar. Aí o calo apertou, passou um tempo, o calo apertou de novo. Eu falei, não quero mais. Desisto, não dá, agora cheguei no meu limite. Aí a menina pegou, me mandou mensagem no WhatsApp, aí eu fui responder com a figurinha, né? Tem muito costume de responder assim brincando. Aí ela, gente, eu tô recebendo figurinha do Thales. Eu falei, o que que tem? Aí ela tá assim, não é porque aqui na minha paróquia o pessoal te indica muito nesse quesito da consagração. Eu conheço gente que se consagrou depois que você começou a te acompanhar, gente que se converteu, gente que não sei o que. Aí eu comecei a chorar, velho. Eu falei, ah, Jesus, pelo amor de Deus. Na hora, sempre que eu tento pular fora, o Senhor tem alguma forma de me puxar para dentro de novo. É impressionante. Mas, enfim, continue aí. Marcos Paulo, salve Maria, Marcos Paulo. É uma live Salve Maria, Marcos ecumênica. Paulo. É uma live Nós ecumênica. Eu aceitamos faço. aqui qualquer tipo de gente. A igreja é mãe. Por isso que a igreja não aceita Exatamente. qualquer um. Nós estávamos falando de qualquer um aí, entrou o santo. O santo entrou na live. Daqui a pouco vem um pastor para gravar junto com a gente aqui, Marcos Paulo, ecumênico. A gente só tá esperando ele. Eu quero estar na onda. Ai, Deus. Então, lembre-se, não se orgulhe de nada. Não se orgulhe. Eu lembro um vídeo de Frei Gilson, Thales,
Frei Justo conta que quando ele era seminarista, a missa de envio dele estava lá, né? A família junto com os seminaristas e tudo. Aí juntou o pessoal, aí o padre foi fazer a missa, o reitor do seminário. O reitor do seminário começou a homilia e falou assim: eu só quero dizer uma coisa aos senhores seminaristas e famílias. Deus deu, porque vós sois péssimos, vocês são horríveis, vocês são muito ruins, vocês não prestam para nada, por isso Deus escolheu para ser padre, ruim, ruim, ruim. Diz que o padre falou isso, ele olhava para um lado, o irmão chorando, olhava para o outro chorando, e ele falou: o que eu vim caçar aqui? E o padre terminou dizendo: de tão ruim, o Senhor resolveu escolher para moldar vocês. Então, que nós aprendamos, né? Ruim que somos, o Senhor nos escolheu de fato. Nós não vamos com um discurso progressista, como eu dizia, como um doutor que coloca um charuto na boca e vem com um discurso progressista que você é demais, você pode, você é capaz, você é escolhido, Deus vai te dar a vitória. Não, não é assim não, filho. Nós temos que ter a humildade que nós somos miseráveis e pela nossa miséria Deus resolveu nos escolher. É assim que Deus fala. Que Deus falou que agora ele veio senão para os pecadores. Então, quero dar um conselho. Quem de vocês aí estiver passando uma dificuldade, se orgulhando das obras, das suas coisas, entra no YouTube, digita Ladainha da Humildade e escuta, dá Shalom, uma música simples. Você vai gostar. Vai te dar umas duas e você vai gostar disso. Tá bom? Então, a terceira coisa que eu te dizer, que atrapalha muito a vocação, que eu ia dizendo, é o orgulho. Se orgulhar das obras, se orgulhar da pessoa que é, se orgulhar da coisa que faz, se orgulhar da obra que fez, da pregação que fez, da live que fez, do que deixou de fazer, enfim. Orgulho. A quarta coisa, quarta e última, né, que eu quero citar aqui, que assola a nossa vocação, é a inconstância. E como temos pessoas inconstantes. Como temos. Esses dias, um tempo atrás, eu estava passando o meu aconselhamento, direção espiritual de alguns filhos da comunidade. Tinha uma pessoa que havia feito vocacional, né? Participando do pré-vocacional, que nós temos um período chamado pré-vocacional. Depois entra no vocacional, e aí tem toda aquela questão do aspirantado, enfim. Uhum. Da pessoa no pré-vocacional, eu comecei a falar: e aí? A primeira direção espiritual: e aí? O que você está achando da comunidade e tudo? Como que está o caminho, filho? E aí? Falou para mim assim: nossa, eu sou muito grato a Deus, porque Deus me deu um lugar. Eu discerni que é o lugar que Deus me deu. Deus colocou uma via de santificação para a minha vida. É o lugar da minha vida. É onde eu vou ser santo. É onde eu encontrei amigos. É onde eu encontrei pessoas que me aceitam. Enfim, Deus me deu esse lugar. É o sonho de Deus para a minha vida. E nós continuamos a conversar e tudo. Passado 10 minutos, a pessoa me manda a mensagem: olha, eu quero pedir um afastamento da comunidade, porque eu quero ter um discernimento aonde é o meu lugar, qual é o chamado de Deus para mim. Peraí, gente, eu já vi uma pessoa decidir uma coisa num dia, passar um outro dia e decidir outra. Um mês depois, um ano depois. Porém, 10 minutos depois foi a primeira vez. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão da inconstância. Qual é a inconstância? Hoje eu tenho uma decepção amorosa, eu quero ser padre. Amanhã ficou tudo bem com minha namorada, eu vou casar. Depois de amanhã ela me encheu o saco, eu vou ser padre. Não, no outro dia já tá tudo bem, eu vou voltar a casar. Eu vou conseguir comprar um lote, quero casar, mas deu errado o lote, agora eu vou ser padre. As coisas não são assim. Eu morro de medo quando alguém chega na comunidade e fala: meu sonho era ser desse lugar. Meu sonho era ser o filho na rocha. Oh, meu Deus do céu. Toda vez que a pessoa me fala isso, eu falo assim: oh, Deus, faz essa pessoa acordar logo, senão ela vai ficar sonhando e vai virar um pesadelo. Né? Temos que tomar muito cuidado, gente. Hoje eu quero entregar minha vida toda para Jesus, amanhã eu já quero trabalhar, depois de amanhã eu quero ser médico e cuidar das pessoas na rua e viver no matrimônio, depois de amanhã eu vou ser padre, depois eu vou ser freira. E aí eu vou mudando, é uma bagunça tão grande que nós não temos constância. Ah, eu decidi ser padre.
Fui para o seminário. Tem abuso litúrgico? Continua. Eu decidi a vocação que Deus me chamou. Eu preciso ser constante. Eu me lembro do meu pai falando para mim, Yuri, se você não tiver nada na vida, tem ao menos palavra. Como é difícil nós termos palavra. Como é difícil. Como é difícil nós termos palavra. Mas ainda que eu perca tudo da minha vida, ao menos a palavra eu devo ter. A palavra que eu dei. Eu vou viver a modéstia, só que amanhã minhas amiguinhas vão sair tudo de calça. Ai, meu Deus, vou sair de calça com as minhas amigas. Não, você decidiu viver a modéstia, filha. Vá até o E vamos final. dar. Pelo menos pela sua palavra. Pelo menos pela palavra que você deu, né? Então, nós temos que deixar de ser pessoas inconstantes, que hoje quer uma coisa, amanhã quer outra. Hoje eu sou totalmente da comunidade, eu vivo a fraternidade com meus irmãos. Hoje eu amo todo mundo, sorri para todo mundo, abraço para todo mundo. Amanhã eu não quero nem beirar esse bando de povo. Ué, peraí, não era ontem que você amava todo mundo? Tem alguma coisa errada, né? Então nós temos que ter decisão e ser constantes. Temos É o que que ser Santa Teresa constantes. d'Ávila nos diz. É necessário ter uma determinada decisão. E a Determinada. decisão é sua. Determinação. É determinação. Né? É para isso aqui, na verdade, é isso, né? Determinada determinação. Cai Então, bem. nós temos que deixar a inconstância de lado. Hoje eu quero cantar e evangelizar pelo mundo inteiro. Amanhã eu não tenho coragem de cantar na missa. Hoje eu quero pregar para todo mundo. Amanhã eu não tenho coragem de dar bom dia a uma pessoa na rua. Ah, não, hoje eu vou fazer um sacrifício. Eu rezo de joelho durante 3 horas, mas não tenho coragem de tomar um banho gelado depois. Já fiz sacrifício demais. Não. A vida não é feita dessa inconstância. Por favor, seja constante, volta atrás, seja constante e comece, ó. Eu decidi, eu vou até o final. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Seja constante naquilo que você é proposto, né? E assim nós vamos conseguir, juntando todas essas coisas, vivendo as vocações temporais. Foi esse termo que você usou, né, Thales? Temporais, vivendo as vocações temporais, chegar à vocação universal, que é a santidade, a qual nós somos chamados. Abra a Exatamente. pergunta. Se você tiver algo a dizer aí, eu abro a perguntas a quem quiser falar alguma coisa. Tem uma aqui, ó. O que é ser realizado em uma vocação? Ter a vontade de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus nos diz: só é feliz quem faz a vontade de Deus. Você ser realizado numa vocação não quer dizer que você não vai ter frustrações, que você não vai ter dificuldades, não. Vai ter e vai ter muito. Porém, a certeza e a paz que vai ter no seu coração de estar fazendo a vontade de Deus é isso que vai te sustentar e é isso que vai te trazer não apenas a realização, mas a via da sua santificação. Repete a pergunta, por favor, Thales. O que é ser realizado em uma vocação? Fazer a vontade de Deus mesmo, né? A realização em uma vocação é fazer a vontade de Deus. Tem alguém que mandou alguma outra pergunta? Deixa eu ver. Manda, já agora é a hora das perguntas. Manda aí, sapeca aí para nós aí. O livro que eu tinha falado, além desse livro Maturidade, é A Educação da Vontade, viu? Um livro excelente. Não sei se você já chegou a ler, mas quem tiver aí por termos de curiosidade, pode entrar aí no Google, digitar A Educação da Vontade. Não me lembro o nome do autor. Você entra, coloca, é um livro da capa bege. Você vai ver lá. É muito bom, gente. Muito bom. Até para nós aprendermos aí sobre a vivência da vocação. A Educação da Vontade. Muito, muito, muito bom. Quem tiver alguma pergunta sobre vocação, manda aí, gente. Porque se não tiver pergunta aí, nós vamos finalizar a live, né? Mandem aí as perguntas quem tiver. Tem a caixinha de pergunta aí, Thales? Tem. E a pergunta veio, inclusive, pela caixinha aqui. Pela caixinha, né? Vamos ver aí se alguém nos pergunta algo. Se não for pela caixinha, vai pelo comentário, mas mande a sua pergunta aí, gente. Essa é uma live que foi muito pedida pelo pessoal para nós falarmos sobre vocação, né? E a gente está aqui falando há quase 1h30 sobre vocação.
Pois é. Uma live muito esperada por muitos aí. Ó, então, recapitulando, né, as últimas hashtags das lives que a gente fez. Primeira hashtag, vai com medo mesmo. Segunda hashtag, o Deus que te chamou é o Deus que te sustenta. Vai ser as hashtags dessa Cortou, live. cortou. Cortou? Então vamos lá, Hashtag Deus recapitulando que as te chama é o hashtags. Deus que te sustenta. Hashtag, vai com medo mesmo. Hashtag, hashtag, qual que é a outra que também tinha? Cala a boca, pitaqueiro. E da última live que tinha também, que até a Nanda que tinha mandado, era uma hashtag uma Maria para Thales. Tá fazendo campanha. Rapaz, Celito divulgou eu na última live que ele fez com a Carol. Divulgou na live que ele fez com o Renato. Daqui a pouco o Celito tá botando estandarte aí, ó. Tom, rapaz solteiro de 22 anos, não sei o quê. Aí, ó, leia aí. Desde o momento da nossa concepção, Deus já nos chamou à nossa vocação? Sim. Desde o momento da nossa concepção. É aquilo que ele falou com o profeta Jeremias, né? Desde o ventre materno, eu já tinha te concebido profeta das nações. O Senhor sabe desde toda a eternidade qual é o chamado pelo qual ele tem para cada um de nós. Agora, nós temos o livre-arbítrio de querer, de fato, abraçar esse chamado de Deus ou de não querer abraçar. E uma coisa que muitas pessoas às vezes param e pensam é o seguinte: tudo bem, a pessoa tem um chamado a ser sacerdote, mas ela prefere casar, Deus respeita essa decisão da gente. Só que não quer dizer que o fato dela ser sacerdote, dela ser pai de família, não vai torná-la santa, ou do fato dela vai ser a infeliz. Mas a santidade e a felicidade pela qual Deus proporcionaria para ela no sacerdócio nem se compara com o matrimônio. Nem se compara, não chega a pé. Não chega a pé. Os meninos já me perguntaram aqui assim, aqui em casa uma vez. Se tem possibilidade de alguém não viver a vocação dele e ir para o céu, aí eu falei, tem como. A pessoa viver uma vida reta, tá fora da vocação, vai para o céu. Porém, a pessoa não vai ter felicidade alguma e com certeza há um desagrado de Deus por ela não viver aquilo que Deus chamou ela a viver. E ainda maior a inclinação do pecado dessa pessoa junto com a falta da vontade de Deus na vida dela vai fazer ela cair muito mais facilmente do que se ela estiver na vocação dela. E a pessoa também, ela tem que Eu ser fui criado bem, para vou te aquilo, falar, né? viu? Se eu sou... Porque o incômodo que fica ali, Deus a todo momento cutucando a pessoa, que ignorar isso aí, meu filho, a pessoa tem que ser boa mesmo, porque vou te falar. realmente. Tem alguém aí que deu alguma pergunta? Vê aí, chegou alguma coisa? Não, no mais é isso mesmo. Então, antes da gente finalizar, Yuri, fazer aquele momento lá dos prints, prepara aí, gente. Pra vocês Tira aí printar os aí para depois comentários. vocês repostarem aí. E aí, deu Eu para tenho, tirar? tô tentando. Eu tenho que aprender a fazer esse trem aqui. Eu faço live, mas nem sei fazer direito. Ô, Jesus, meu. Denunciar, comentário, fixar comentário. Ah, agora sim. Printa aí, galera. Peraí. Ah, agora sim. Printa aí, galera. Peraí. Deu aí. Pronto, vou voltar com os comentários aqui.
Então, é isso. Yuri, quero te agradecer imensamente, meu irmão. Muito obrigado por essa live. Foi muito produtiva. Eu, particularmente, gostei demais. E que em breve possamos estar gravando outras aí, né? E sempre unidos aí nesse quesito, né? Amém, Para a amém. maior glória de Deus e para o maior conhecimento da verdade e de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre bom nós estarmos juntos, partilhando. É legal. Acho que o pessoal que ficou aí do início ao final percebeu e aprendeu muita coisa. Na nossa simplicidade, né? Nós trouxemos muita coisa do coração de Deus para essas pessoas que estão aqui. Quero só fazer um convite, Thales. Posso? Fica à vontade. Ó, na terça-feira, nós estaremos começando um quadro aqui na nossa comunidade, chamado, no nosso Instagram, chamado De Frente com o Fundador. É o nosso quadro, onde eu vou entrevistar todas as pessoas daqui. Nós vamos de um por um. Eu vou conversar com eles assim, e eles estão perguntando assim, Thales, ó, qual que é a pergunta que vai fazer? Fala para eu me preparar. Não, é ao vivo mesmo. É na cara, na lata ali. Ao vivo aqui é real. Então, participem. Terça-feira nós estaremos juntos, tá? Para nós fazermos um programa de frente com o fundador. Vai ser 20h30. Você pode nos acompanhar aqui. Na sexta-feira, nós começaremos com um grupo de oração. Voltaremos com um grupo de oração que você também pode assistir. Terá oração, pregação, enfim. E nós teremos o dia 11 de julho, que dá no sábado. A live musical. A live musical. Essa live musical, eu juntei um monte de amigo meu. Nós juntamos e nós vamos fazer uma live muito boa, gente. Nós estamos ensaiando aí há um tempo. Vai ser uma coisa bem diferente, tá bom? Então, você que pode, marca aí para você participar. Você que é nosso seguidor, segue o Instagram do Thales aí. Você que é seguidor do Thales, segue o nosso. Acompanhe todas as coisas que nós iremos fazer. Estamos voltando aos poucos do trabalho, porque o pessoal pediu, volta isso, volta aqui. Vocês faziam mais coisas, não estão fazendo mais. Aí vocês podem nos acompanhar, amém? Amém. Então, Yuri, que Deus abençoe grandemente você, o seu ministério, a sua comunidade, e que possamos sempre estar juntos, conquistando almas, corações e o mundo, unidos à Santa Sé de Pedro, a Jesus por Maria. Forte abraço, meu irmão. Deus abençoe. Até.